Eu quero te fazer um pedido já no início. Já curte esse vídeo. Enquanto você estiver aí assistindo, já vai comentando. Se você não é um inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que isso aqui é relevante e ele vai propagar para mais pessoas. Então, já curte, já se inscreva e já compartilhe. Mande aí para os grupos de WhatsApp e Deus vai abençoar a sua vida. Algumas coisas elas podem ser ferramentas para que a gente cresça em Deus ou para que a gente morra em Deus, né? Sem Deus. Por exemplo, você falou da inteligência artificial, vou vir um pouco para antes. Sim. As redes sociais. Sim. As Inclusive, redes tu sociais, ficou um ano, né? Depois a gente vai falar sobre isso. As redes sociais, elas são uma ferramenta incrível. Esse podcast vai atingir muitas pessoas através de uma rede social. Sim. Então, quando essa ferramenta ela é usada de forma correta, de forma consciente, equilibrada, saudável, ela pode potencializar aquilo que Deus deu para a gente de uma forma que a gente nem imagina. Ela pode nos fazer, como voz de Deus, chegar em lugares que a gente fisicamente nunca chegaria. Agora, pode também ser o lugar de maior distração para a gente. E aí, ao invés de nós gerarmos coisas que vão ser levadas por Deus pelas redes sociais, porque embora existam as redes sociais, as coisas chegam aonde Deus quer que chegue. A soberania dele não acabou. Então, se ele quiser parar o algoritmo para a gente, ele para. Sim. Em nada Deus perdeu o controle porque existem as redes sociais. Agora, se nós usarmos do jeito errado, elas vão minando a gente. E aí as coisas que antes a gente dedicava tempo, a gente já não dedica mais. As coisas que antes a gente vivia, a gente não vive mais, a gente só posta. A gente tá junto com a galera para postar, a gente lê faz um devocional para postar, e isso não é saudável. Então tem que ver a intenção. Exatamente. Qual é a intenção de ter uma rede social? Qual é a intenção de Instagram, por exemplo, TikTok, Facebook, YouTube, é a intenção. Se não for para glorificação do nome do Senhor, já está sendo canalizado para o lado errado. Sim, porque na premissa é que tudo aquilo que você não domina, você se torna escravo. Tudo aquilo que você não tem um controle, você se torna escravo. Então, se eu estou preso a uma rotina que eu tenho que postar alguma coisa para mostrar, para chegar, para alcançar, peraí, se eu não tenho a liberdade de não fazer, eu estou sendo escravo. Sim. Então, eu vejo muitas pessoas que têm até relevância hoje em dia, mas que se falar assim, não, para um pouquinho, não pode, não consegue, porque o medo de perder seguidores está grande, o medo de perder as visualizações está grande, vai diminuir a entrega. Então, peraí, você está sendo escravo dessa ferramenta, você não está usando ela está te usando. Você fez 1 ano de jejum do Instagram ou foi de todas as redes sociais? Foi de todas. De Instagram, todas? TikTok e Twitter. E foi criticada? Recebeu críticas? Em primeiro momento, por quê? Mas para que isso aí? E isso demonstra também uma fragilidade que eu estava na época, que realmente eu estava usando bastante, e me vi nesse lugar de parar e pensar assim, não, o que eu vou ler na Bíblia hoje para poder fazer um texto para postar? Aí eu me peguei e falei, poxa, não, então peraí, não é que Deus está falando uma coisa comigo e eu vou escrever e postar porque Deus está falando comigo. Eu estou procurando criar alguma coisa para falar para as pessoas que Deus falou comigo. Olha que cilada, que perigo. E isso estava te prendendo de uma forma que se não fizesse, o dia não ia ficar bom. Aí a impressão que eu tinha é que eu não tinha produzido nada. E aí eu parei e falei, não, tá entrando em um lugar muito perigoso de eu ter. Então tô me sentindo um pouquinho presa, escrava aqui. Aí eu parei. E o tempo que eu parei foi um tempo de liberdade para mim, porque eu não postava, mas vivia. Sim. Eu não escrevia um texto lá para colocar como legenda, mas eu escrevia no meu caderno com Deus algumas coisas que ele falava comigo. E algumas coisas a gente não precisa. Que Deus fala com a gente não precisa de imediato assim jogar para todo mundo. Algumas coisas ele fala com a gente para ficar na gente, a gente
pensar, repensar, ser tocado pela palavra que a gente está descobrindo, pelo que a gente está conhecendo, para depois a gente conseguir colocar para fora de forma plena. Sim. Porque cortou aqui primeiro. Então, o ano que eu fiquei foi um ano de... Não que eu estivesse totalmente fora nas minhas motivações, ainda eram corretas, ainda era lícito. Só que já não estava em um lugar de convir para mim, porque estava me prendendo em algumas coisas.